Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim dar dicas de livros escritos e protagonizados por mulheres. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compre a loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Bom, gente, eu trouxe aqui só livros contemporâneos, tá? E tem livros YA e livros mais adultos, mais... como é que eu vou dizer? Romances mais familiares. Sabe aquele livro que a gente chama de romance porque ele, né, aquela história, todo livro é um romance, mas que ele não é um romance romântico, mas que você não sabe muito bem em qual gênero você encaixa ele? Pois é. O primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse livro ganhou uma adaptação que, assim, é maravilhosa, tá? Tô até querendo reassistir. Foi produzido pela Reese Witherspoon, que também atua na série. E esse é um livro, gente, ele é um romance familiar sobre diferentes tipos de maternidades, diferentes tipos de mães. Aqui a gente tem a mãe solo, que é artista e tá dando um duro danado para poder criar filha. A gente tem a mãe, família tradicional brasileira, que, nesse caso, americana, né? Porque aqui a gente tá falando de uma... é tipo um condomínio fechado, sabe? Que tem uma história dessa mãe da família tradicional brasileira, que até é a personagem que a Reese Witherspoon interpreta na série. Ela mora lá desde quando isso começou, então, assim, é uma comunidade muito conservadora, vamos dizer assim, é todo mundo muito rico, sabe? Então, assim, sabe aquela galera que vê um pobre, acha que a obrigação dele é ajudar o pobre, tá? Trata o pobre como coitadinho, mas não faz a menor ideia de como incluir essa pessoa sem ser preconceituoso, sabe? No fundo, ela tá ajudando para poder mostrar o quanto que ela é caridosa, porque no fim das contas ela não tem empatia, ela não consegue entender a dor e as condições do outro, ela em momento nenhum se coloca no lugar do outro. Pois é, a personagem que a Reese Witherspoon interpreta na série. Então a gente tem essa mãe família tradicional brasileira, a gente tem a mãe solo, que é artista, que tá dando um duro danado para poder criar a filha sozinha. A gente tem a mãe imigrante, que estava num país no qual ela não conhecia, que ela não sabia falar a língua, e que o pai da criança abandonou ela, e ela, por não ter o que comer, acabou tendo que abandonar a filha. E aí a trama do livro vai girar em torno da descoberta de onde está essa criança e dela tentando recuperar a guarda dessa criança. Então, assim, vai mostrar como que a sociedade julga as mulheres. Então, essas três mulheres, tanto a mãe tradicional, né, da família tradicional brasileira, a mãe solo, a mãe que abandonou a filha, todas elas vão ser julgadas de alguma maneira. No caso, essa mãe da família tradicional brasileira, ela vai mais julgar os outros do que qualquer outra coisa, tá? Ela tenta ver só o lado de quem é igual a ela. Ela jura que ela tá vendo o lado de outras pessoas, mas não tá. Inclusive, a série tem algumas pequenas adaptações pra mostrar isso um pouco mais, que eu achei genial. Então, assim, façam esse combo, ler o livro e assistir a série. Então, assim, como que a mulher, ela tá sendo julgada o tempo todo, tá? E tem uma outra questão aqui envolvendo maternidade, que na hora que eu comecei a ler o livro, eu não esperava que isso fosse ser dessa forma. E na hora, porque assim, Pequenos Incêndios por Toda Parte, quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que ele era um livro de suspense, tá? Ele não é, mas tem um mistério aqui, de certa forma, tá? Não é um mistério criminal nem nada do tipo, mas é um segredo. E é um segredo que a forma como a Celeste Ng constrói o livro, a gente não consegue entender o que é, desconfiar, tipo assim, eu não sei, eu acho que é porque eu tava esperando outra coisa, então nem passou pela minha cabeça até o momento em que isso é revelado. Então, assim, é um livro muito bem escrito, é um livro muito forte, muito impactante, em
impossível terminar a leitura desse livro indiferente, tá? Ele é um livro que ele provoca sensações muito fortes, faz você pensar pensamentos, entendeu? Então, por isso, essa dica tá aqui, porque eu sempre quero levantar esse livro aqui o máximo que eu puder, tá? Porque eu gostei muito dele. A resenha dele já saiu aqui no canal, já tem um tempinho já que eu li, inclusive. Eu vou deixar a resenha dele e de todos os outros livros que eu mencionar aqui que já tiverem saído resenha, na verdade, já saíram de todos, tá? Então elas vão estar aparecendo nos cards ao longo do vídeo. Então se você quiser se aprofundar um pouco mais na história desse e dos outros livros que eu vou mostrar aqui, é só conferir os cards. O próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês também é aí um romance envolvendo essa relação entre mães e filhas. Eu tô falando de Tempo de Reacender Estrelas, da Virginia Grimaldi. Aqui a gente vai conhecer uma mãe solo também, que trabalha muito pra sustentar as filhas, tá? Ela tá cheia de dívidas, ela mal vê as duas filhas dela, ela chega de casa à noite só do trabalho, então assim, elas quase não têm muito tempo de interagir, porque as meninas estudam o dia inteiro. O que, infelizmente, gente, é a realidade de muitas mães solos aí no Brasil e no mundo todo. E aí ela descobre que as filhas dela, as duas, ela tem uma filha de 15 anos e uma de 11 anos, estão com problemas na escola, tá? De diferentes aí naturezas. E aí são problemas que as filhas dela, são problemas graves, que as filhas dela não se sentiram à vontade de contar pra ela, porque não estavam tendo muito contato com ela, enfim. E aí ela toma uma decisão. Sabe aquele meme, eu com R$3 na conta, devendo todo mundo e feliz indo viajar? Pois é essa decisão que ela toma. Ela decide fazer uma viagem de motorhome com as duas filhas pra conhecer a aurora boreal. E aí, as três personagens vão ter pontos de vista, tá? A filha de 15, a filha de 11 e ela, que tá ali entre os seus 34 e 35 anos. E, assim, é uma história, assim, que deixa o coração quentinho, sabe? Porque a gente vai acompanhar a relação dessas três. E a gente vai acompanhar aí os conflitos que a gente passa enquanto mulher pelas diferentes fases da vida, né? Então, assim, eu já tô mais próxima da idade da mãe, mas eu já tive a idade da filha de 11 da filha de 15. Então, assim, são questões que, mesmo, por exemplo, eu que tô próxima da idade da mãe, mas não tenho filha, a gente consegue entender cada uma delas, a gente vai acompanhar aí elas reencontrando a melhor forma de se relacionar, essa mãe ensinando coisas para as filhas dela e elas se relacionando com outras pessoas, porque nessa viagem de motorhome elas acabam encontrando com um grupo. Então tem dois senhores idosos que eles vão dar bastante conselhos para adolescente de 15 anos. A menina de 11 anos acaba fazendo amizade com um menininho que é um pouco diferente, é um pouco mais retraído e é muito bonitinho. Além disso, esse livro, como eles estão fazendo uma viagem, fazer uma viagem lendo mesmo, né? Todo livro mas esse é um pouco mais que isso. Principalmente pra mim, que eu li esse livro acho que em 2020, quando a pandemia tava ali no auge. Então, assim, a gente não podia sair de casa. Então, acabou sendo uma leitura muito prazerosa, ainda mais por conta dessa situação. Esse livro me levou a conhecer novos lugares. A autora descreve essas paisagens muito bem. Então, quando você vê nome de lugares aqui, pesquisa na internet também para dar uma ajuda aí. Assim, é muito lindinho esse livro. Essa autora tem um outro livro que chegou aqui recentemente no Brasil, também pela editora Gutenberg. Eu tô curiosa para conhecer, porque eu gostei muito da escrita dela e da forma como ela escreveu essa história, que assim, é muito tocante. Eu não poderia fazer esse livro sem levantar um livro da Angie Thomas aqui. Dela eu já li O Ódio que Você Semeia, Na Hora da Virada, que é o livro que eu vou indicar aqui para vocês hoje, e o livro do Maverick, que é Uma Rosa no Concreto. Eu trouxe Na Hora da Virada aqui, gente, porque eu já indiquei O Ódio que Você Semeia aqui em outros momentos, mas não deixem de ler O Ódio que Você Semeia, leiam tudo que a gente toma a escrever, tá? Só isso que eu digo pra vocês. Aqui ela vai falar um pouco sobre o hip hop, a protagonista dessa história, eu esqueci o nome, deixa eu ler aqui, a Bri. Ela tem 16 anos e ela quer ser a maior rapper de todos os tempos. E aí, assim, ela é uma adolescente e ela tem também alguns
problemas da escola, mas eu não tô querendo dizer que ela é uma estudante problemática, de forma alguma, tá? Ela questiona as coisas na escola, com a educação, e por conta disso, ela é taxada de agressiva. Uma aluna branca que questiona a mesma coisa não é taxada de agressiva, veja só você. Então, aqui ó, a gente fala um pouco sobre isso, assim, sobre como... e são questões que têm sido discutidas recentemente aí. Se você é uma pessoa que tem noção, acompanha essas coisas na internet, assiste, sei lá, produtores de conteúdos negros, acompanha artistas negros, você vê que mulheres negras falam constantemente disso, sobre como elas, quando se posicionam, às vezes com o mesmo posicionamento que uma mulher branca falaria, elas são taxadas de agressiva. A própria Bria aqui, quando ela solta uma música, né, um rap, que não tá falando nada demais, ela é taxada de agressiva. Então, assim, a gente estamos falando de questões importantes. A questão da música aqui também tá muito presente, é muito divertido. O tanto que ela é boa com batalha de rimas, que é uma coisa que eu acho que a própria Indy Thomas já participou. Gente, só leiam tudo que a Indy Thomas escrever, porque essa mulher é sensacional, tá? Assim, estou sedenta por mais um livro dela. A galera Record pode trazer porque a gente quer, entendeu? O próximo eu tenho levantado desde o ano passado aqui, porque foi um livro que me surpreendeu, porque eu achei que ele era uma coisa e ele é outra. Eu achei que pela editora e pela autora, que eu nem conhecia muito, tá, gente? Ele era um romance, sei lá, mais hot, assim, e não, tá? É um livro familiar, tá? Eu tô falando de A Livraria dos Achados e Perdidos. Esse é um livro, gente, de novo, romance familiar, sobre relações familiares, sobre uma relação de amor aos livros. Porque a protagonista desse livro aqui, o livro começa, isso não é spoiler, tá na sinopse. A mãe dela e o noivo dela sofrem um acidente e morrem. E aí ela acaba tendo que assumir, ela larga o emprego dela para assumir a livraria da mãe dela. Que, de novo aqui, recorrente, outra mãe solo, tá? A mãe dela, no caso. E problemas com contas, né? Temos uma recorrência aqui. A livraria, na hora que ela assume a livraria, ela não entende como é que a livraria estava funcionando. Porque, assim, um monte de empréstimo para pagar, um monte de coisa com a saúde do avô dela também, que a mãe dela cuidava dele. Então, assim, tá tudo caos. E a gente vai acompanhar ela tentando salvar essa livraria enquanto ela se relaciona com o avô dela e com o cara que vai fazer as reformas na livraria, tá? Que também tem uma filha. Então, assim, é muito bonitinho. É uma história sobre amor familiar, sobre amor aos livros. Através dos livros, a gente vai acompanhar flashbacks da vida dela com a mãe dela. Então, como a mãe dela tinha um livro para tudo, usava os livros para poder educar a filha. Então, assim, é uma história linda, tá? Muito tocante. Para quem gosta de livros sobre livros, é uma história, assim, muito boa, que eu recomendo demais. E o último que eu tenho para indicar para vocês é um livro que eu já indiquei aqui em diferentes listas no canal. Acho que todo mês de março eu gosto de voltar a falar dele aqui, que é Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, tá? Esse livro sai também com uma outra capa, tá? Que é uma capa, eu acho que inclusive as últimas vezes que eu só vi a capa do filme da Netflix, tá? Também tem adaptação. Que a gente vai acompanhar uma menina que acha uns zines da mãe dela. De novo, a mãe dela também é, se não me falha a memória, uma mãe solo, tá? Eu posso estar equivocada aqui nesse caso. Mas ela acha uns zines, que são folhetinhos, um dia da mãe dela. Da época que a mãe dela participava aí do movimento feminista quando a mãe dela era jovem. E aí, revoltada com as coisas que acontecem na escola dela, ela decide fazer zines e aí ela cria todo um movimento dentro da escola de união dessas estudantes. Porque na escola que ela estuda, por exemplo, as meninas são julgadas pela roupa que usam, os meninos podem fazer tudo. Não, porque eles são só garotos, tá tudo bem, e as meninas não. Se o garoto faz, né, sei lá, se ele tenta ali fazer alguma brincadeira de mau gosto, né, na visão dos garotos, isso é uma brincadeira, mas se ele tenta ali assediar a coleguinha, não, porque foi uma brincadeira, ele não sabia, era só coisa de garoto, quem nunca errou, não é mesmo? Quem nunca ouviu essa frase, né? E aí ela criou todo um movimento
na escola referente a isso e para mudar as coisas que estão acontecendo, tá? É um livro curtinho, super rápido de ler, com questões importantes e é um livro jovem, né? Dos que estão aqui é o único livro YA que a gente tem praticamente. O que é muito legal, né? A gente ter um livro com essa pegada para jovens, mas que também consegue conversar com o público mais velho. Porque por mais que eu não esteja na escola, esse livro está abordando questões aí que são importantes para mim e para qualquer mulher. Então eu sempre levanto o Moxie aqui porque eu acho que é um livro que é pouco falado e a gente precisa falar um pouco mais dele. E é isso. Bom, gente, deixa aqui nos comentários pra mim a sua dica de livro escrito e protagonizado por mulheres. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.